Alô, alô. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Eu estava orando ali ao Senhor, rogando que o Espírito Santo me capacitasse, tanto quanto Ele tem capacitado esses homens na ministração de louvores tão inspirados, tão maravilhosos para o Senhor. Amém? E é assim que funciona. É assim que tem que funcionar nas nossas vidas, meu irmão. A gente tem que buscar a presença do Senhor constantemente, para que nós cresçamos, para que a gente possa progredir nessa vida, para que a gente possa, efetivamente, fazer diferença nessa terra. Imagine se todos os homens dessa igreja tivessem esse propósito. Se você e eu e todos aqui tivéssemos esse propósito. Ah, Edu, mas eu acho que todos têm. Será? Será? Deus sabe. Eu não sei. Mas Deus sabe. Para honra e glória dele. E hoje nós vamos falar de oração. E para você que está aqui primeira vez, o nosso tema está aqui, ó, visão e ação. Você pode repetir? Vamos lá? Visão e ação. Então agora nós vamos para a visão. Na sequência a gente vai agir na ação. Combinado? Beleza? Então hoje nós vamos falar de oração. E perdão se eu comecei aqui de maneira bem, talvez pesada, talvez sem medir muito o peso das palavras, porque eu sinto te dizer, meu irmão, mas há coisas no reino que são totalmente ou 100% necessárias. Tem coisas que identificam o cristão. Então, se você quer ver um genuíno cristão, ele vai ter na sua vida, no seu caminhar, no seu agir, no seu falar, uma série de características que as pessoas vão bater o olho e vão falar, esse aí é cristão. E uma dessas marcas é a oração. É a oração. Então, eu falei lá no grupo, e vou repetir aqui, que não existe cristão que não ora. Vou repetir. Não é possível que a pessoa se diga cristã e não tenha vida de oração. É incompatível. Não tem match. Não tem como juntar uma coisa com a outra. Cristão que não ora, não combina, não orna, não tem relação, não existe como relacionar cristão com ausência de oração. Cristão ora. Repita comigo, cristão ora. Quem acredita nisso? Repita, cristão ora. Não tem como não orar. Não tem como fugir dessa questão. Não tem como. E nós vamos discorrer a respeito de um único versículo, e nesse único versículo nós vamos tirar lições preciosas relacionadas a essa afirmação que eu acabei de fazer aqui. Atos 16, 25. Abra aí. Atos 16, 25. A visão aqui, viu, irmão? Você que está aqui primeira vez, a visão aqui, ela vai bater forte em você, viu? Quem já veio aqui outras vezes, sabe que aqui o papo é reto e objetivo. Não tem meio termo, não tem saída estratégica pela esquerda ou saída estratégica pela direita. É linha reta, é a palavra
confrontando você a cada instante. Olha lá, o que diz a palavra? Vamos ler juntos? Bem bonito? Vamos lá? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Opa! Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor por essa atitude de Paulo e Silas. E o primeiro aspecto desse versículo que eu quero trazer para a sua reflexão nessa noite, é o momento, diga momento, perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Podia ser perto das 6 da manhã, podia ser perto do meio-dia, podia ser perto de qualquer horário. A Bíblia faz menção a um momento, e não há dúvida que esses homens, eles tinham vida de oração, para qualquer tempo. Quando você não tem vida de oração, uma das circunstâncias adversas que vão acontecer na sua vida, uma delas, eu só quero falar de uma delas, é a perda de comunicação. Quem não se comunica, como que é o jargão popular? Se estrupica. Você consegue viver essa vida sem se comunicar? Você consegue viver hoje em dia longe do celular? Você consegue viver sem se posicionar ou saber como as coisas estão acontecendo lá no seu trabalho? Na sua casa? Você consegue saber da sua esposa o que está acontecendo com ela ou com seus filhos, se você não estabelecer comunicação com eles? Pois é, se você não estabelecer comunicação com Deus, você simplesmente não vai saber o que Ele quer da sua vida, o que Ele pode fazer na sua vida, qual o ministério que Ele tem para a sua vida. E mais, oração não tem relação com circunstância. Hoje eu não estou bem, eu não vou orar. Hoje eu não tenho tempo para oração, porque eu estou muito ocupado, eu tenho um trabalho muito sério para fazer. Ora, meu irmão, se você tem um trabalho muito sério para fazer, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de iniciar o trabalho, é orar. Mas aí a coisa não prospera bem, não caminha bem, e você ainda se pergunta, o que está acontecendo, Deus? Ele poderia falar assim para você: você perguntou para mim antes de começar? Você se preocupou em estabelecer comunicação para mim, para saber se esse era o caminho que você tinha que percorrer? Se essa era a direção que você tinha que tomar? Se era essa a decisão que você tinha que estabelecer na sua empresa, de fazer uma aliança, de fazer uma sociedade com alguém que não segue os meus princípios? Você se preocupou em analisar os termos do contrato? Você perguntou para mim, em que termos razoáveis você deveria estabelecer esse contrato? Deus poderia jogar na tua cara uma série de verdades, estampar, desculpem o que eu vou falar aqui, mas usando algo bem popular, quem já jogou truco sabe, meteu o zap na tua testa, zap, você não tem para onde sair, você perdeu, mané. Essa é uma frase que tem sido muito repetida no Brasil nos dias atuais. Meu irmão, no dia 29 de setembro de 2006, um avião da Gol, novinho, pensa num avião novo, já voou em um avião novo? Eu já tive esse privilégio. Entrei na aeronave e estava cheirando novo. Eu sabia que era novo, porque eu sou um aficionado pela aviação.
eu conheço os aparelhos, eu sei como é que a coisa funciona, eu sou um leigo no assunto assim, se você entrar em detalhes, mas superficialmente eu sei de muita coisa. Esse avião da Gol, ele era muito novo, um 737-800. Ele decolou de Brasília, com todos os passageiros, todas as poltronas ocupadas. Se você já teve curiosidade de ouvir a gravação da cabine, você vai descobrir que os pilotos tinham nivelado o avião, colocado ele em voo de cruzeiro, ele estava no piloto automático e eles estavam conversando. Um mostrou, o comandante ou o copiloto, um mostrou para o outro a foto de uma moto que tinha comprado. E eles estavam falando e conversando sobre coisas corriqueiras da vida. E de repente, se ouve um barulho de impacto. E é possível você ouvir os alarmes na cabine, soando, disparando. E é possível você perceber a ação de ambos, tentando recuperar o controle da aeronave. Tudo em vão. Perderam praticamente metade da asa. Nunca foi encontrada essa peça. E o avião foi descendo num espiral, perdendo partes, se desintegrando. E quem afirma que os passageiros perderam a consciência, estão afirmando coisa errada, porque o piloto e o copiloto estavam conscientes. Um dizia para o outro, calma, calma. E o avião caiu lá na Serra do Cachimbo. E ninguém sobreviveu. E por que o avião caiu? Eles fizeram alguma coisa errada? Não. Mas quem bateu no avião fez. Desligou num jato extremamente avançado da Embraer todos os equipamentos de comunicação. Inadvertidamente, aquela tripulação norte-americana desligou, inclusive o transponder, que daria a visão para as torres de controle, aonde estava aquele avião, e poderia alertar o comandante do voo da Gol: comandante, desvia, porque vem vindo um avião aí que a gente perdeu a comunicação com ele. Mas a torre não via. O piloto e o copiloto do Legacy, que era o jatinho, não sabiam o que tinham feito e rumaram na direção daquele avião de passageiros. A nossa vida, meu irmão, sem oração, ela vai caminhar assim, no vazio, na incerteza, para o abismo, para a destruição. Você pode achar que a coisa está legal, está nova, é nova, que bonito, não vai falhar. Falha, porque você é falível. Você não pode todas as coisas, mas se você orar, você vai falar com alguém que tem o controle de tudo e não vai deixar que algo venha ao encontro da sua vida, bata e destrua os seus sonhos, os seus propósitos. Esse é o Deus Altíssimo, com quem você tem que se comunicar. Edu, eu oro, mas eu oro assim, eu estou caminhando, estou falando com Deus, eu entro no meu carro, estou falando com Deus, eu estou chegando na igreja, Deus, obrigado porque eu estou aqui. É por aí. Toda vez que eu entro na garagem da minha casa, eu dou um grito dentro do carro: obrigado, Jesus. Quando eu chego no estacionamento da empresa: obrigado, Jesus. Eu sei que Ele está ali, e que Ele me ouve, e quando eu começo a falar com Ele, é coisa assim, de amigo, de quem está caminhando junto. Quem olha de fora pode achar, esse é um doido,
mas eu estou falando com o meu Salvador, com aquele que venceu a morte, com aquele que está à destra de Deus Pai, e que intercede pela minha vida e intercede pela sua, meu irmão. Nós precisamos buscar a face do Altíssimo. A horário, momento, ocasião, forma, não importa. Você precisa estabelecer comunicação. Mas, a palavra de Deus diz que eles oravam e cantavam. Nós começamos o culto aqui com muito louvor, né? Com oração. Isso é fundamental. Agora observem. O versículo, ele termina dizendo assim: os outros presos o escutavam. Opa, os escutavam. Espera aí, preso? Onde é que esses homens estavam? Obviamente, na prisão. Eles não eram o carcereiro, o ajudante do carcereiro, ou o delegado, se fosse os dias de hoje, ou o responsável, o guarda. Não, nada disso. Eles estavam presos. Volta um pouquinho, 22. Verso 22, a palavra de Deus diz assim: a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Verso 23, havendo-lhes dado, quantos açoites? Quantos? Muitos. Então pensa que foi muito mesmo, porque naquela época não tinha ninguém, não tinha direitos humanos, não tinha ninguém para ir lá defender. Então a pancadaria foi violenta mesmo. Eles apanharam para valer. E veja a continuidade do verso 23. E os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Aí o carcereiro, todo zeloso, olha o 24. O qual, tendo recebido tal ordem, fez o quê? Lançou eles no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Meu irmão, seja sincero, você nessa circunstância, você ia ter espírito, você ia ter realmente disposição para orar e para louvar? Com o seu estilo de vida? Eu posso afirmar para você que eu não teria essa disposição. Que eu preciso crescer, e crescer muito para chegar a essa estatura. Mas que o meu Deus, Ele me dá essa oportunidade, Ele me dá essa possibilidade. Se eu permitir que o Espírito Santo atue na minha vida, eu vou avançar como Jesus avançou nessa vida. O inimigo realmente vai bater em retirada. Eu vou testemunhar das maravilhas de Cristo para as pessoas, e elas vão ser alcançadas para a honra e glória do Senhor. Então vejam, que a situação era caótica, era crítica, era extrema. Eles poderiam estar se lamentando dos açoites, um comentando com o outro: olha, mas está doendo, hein? Está doendo. Paulo, dessa vez a gente apanhou, hein? E Paulo poderia responder para Silas: calma aí, Silas. Dorme um pouquinho, que quando você acordar, vai estar melhor. Seria justo eles adormecerem, depois de levar uma sova? Seria, não seria? Resolvemos dormir. Levamos uma surra, estamos com o pé amarrado no tronco. O que nos resta fazer? Vamos descansar um pouquinho, vamos dormir. Não. Vamos orar. Vamos louvar. Porque sofremos afronta por defender, por pregar, por anunciar as boas novas do Evangelho.
Era essa a motivação. Era esse o propósito de Paulo, de Silas, de Pedro, de Tiago, de Mateus, de Filipe, de Judas. Oravam e cantavam. E os outros presos ouviam. Meu irmão, às vezes você está falando assim, eu preciso de uma estratégia para atrair a atenção dessas pessoas, eu preciso alcançá-las para Jesus, mas eu não sei o que fazer, eu não sei qual caminho seguir. Deus me dá estratégia. Meu irmão, mostre a sua vida. As suas credenciais devem estar estampadas na sua vida. Qual é a minha credencial? Vida de oração. Fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Tudo bem? Vamos colocar nesse nível aí? Se você não tem fé, se você sucumbe na primeira notícia ruim, se você não crê nas promessas, fé também é marca de cristão. Ok? Fé também é ser cheio do Espírito Santo. Caminhar como Jesus caminhou. Nessa situação, ver, sentir e viver o sobrenatural de Deus, que faz com que homens incapazes, perdidos, frustrados, derrotados, se ergam, preguem, e 4.000 são alcançados, estão na prisão, estão orando, estão louvando, e os presos, aqueles de vida errada, aqueles ímpios, estão ali, ouvindo aquelas vozes que sobem ao trono de graça de Deus, não com expectativa de que o sobrenatural acontecesse. Eles estavam fazendo aquilo porque eles genuinamente, eles glorificavam a Deus, eles adoravam a Deus. A consequência, aí é com Deus. Deus podia abrir um buraco, eles caírem dentro do buraco e saírem lá do outro lado. Deus podia ter feito ali, passar um animal ali, estourar tudo e catar eles no braço e sair correndo. Deus podia preparar, talvez, os anjos para tirarem os dois de lá. Deus poderia mandar a carruagem, né? Que levou Elias aos céus. Mas Deus quis usar um terremotozinho. Terremotozinho. O terremoto veio e abalou tudo, e o resultado vocês sabem. Meu irmão, o quão disposto, quão preparado você está para uma vida dessa? O quão disposto, o quão preparado? De que maneira realmente genuína você toma posse dessa palavra? Eu estou te perguntando. Porque é uma coisa que eu sempre me pergunto. Eduardo, como é que você vai dar o próximo passo? Como é que você vai avançar? E eu estou perguntando para mim, mas é lógico que eu estou direcionando para quem? Para Ele. Porque o Espírito Santo está aqui, meu irmão. O Espírito Santo está aqui, ó. Quando eu faço coisa errada, ele pum. Quando eu estou no caminho certo, ele está me impulsionando. Eu estou avançando para a honra e glória do Senhor. Onde eu vou parar, eu não sei, mas para a honra e glória do Senhor, eu vou chegar ao meu destino. Eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. E se eu chegar lá, Ele vai estar me aguardando. Ele vai estar comigo para a próxima jornada. Ou para me receber como bem-aventurado do Senhor. Meu irmão, é imperativo que a gente receba isso.
nós não podemos mais viver de qualquer maneira. Esse fim de semana nós somos no Congresso de Casais, e lá nós somos muito desafiados. Quem esteve lá, com certeza concorda comigo. Homens de Deus que estavam ali ministrando para os casais, trouxeram assim palavras e desafios imensos. Eu vou só compartilhar um trechinho do que aconteceu lá. Pastor Josimar, pregando no sábado à noite, a respeito de 1 Samuel 30, quando Davi e os 600 homens retornam, seus 600 homens retornam para Ziclag, e encontram a cidade devastada. Cadê mulher? Cadê filho? Cadê riqueza? Cadê posses? Nada. As casas destruídas. E para piorar, se é que poderia piorar, os 600 homens pensando o seguinte: vamos apedrejar Davi, ele é o culpado. Ele é o culpado. Ele nos levou para essa jornada louca. Ele vai ter que pagar com a vida. Ele vai ter que responder por esses atos. Agora pensa só. Davi estava padecendo do mesmo problema. E aí tem 600 homens do lado dele, querendo apedrejá-lo. Ou seja, a situação para ele era pior ainda. Porque os outros 600, depois que eles apedrejassem Davi, o que eles iam fazer? Eles iam consertar a vida deles de alguma forma. Ou tentar consertar. Eles não iam sair perseguindo os inimigos. Por quê? Porque se eles orassem como Davi orou, eles não pensariam em apedrejar Davi. E enquanto eles pensavam dessa forma, o que Davi fez? Alguém pode responder para mim? O que Davi fez? Ele buscou a face do Senhor. Senhor, devo perseguir? Persegue Davi. Senhor, mas vou mesmo? Vai. E eu vou ter sucesso? Eu vou te dar a vitória. Ah, para onde eu vou? Saiu. Ele não sabia onde é que aquele exército estava. E eis que no caminho eles encontram um jovem egípcio, quase desfalecido. Ah, eu estava com aqueles homens, só que eu adoeci. Ah, é? É. Ah, mas se vocês me fizerem bem, eu levo vocês até lá. E quando eles chegaram, já com 200 a menos, eles perceberam que o exército era numeroso demais. Gideão lutou com 300, Davi foi com 400. Desbarataram todo mundo. Pegaram as mulheres, pegaram os filhos, pegaram o despojo, pegaram tudo. Para a honra e glória do Senhor, Davi prevaleceu. Meu irmão, se você tiver essa fé, se você orar como Davi orou, você vai vencer para a honra e glória do Senhor. Vai vencer. E agora a gente entra na ação. Diga aí para o seu irmão, está preparado para a ação? Vamos para a ação. Lamentações 3, de 20 a 24, Lamentações de Jeremias, tá, irmãos? Está lá depois de Jeremias. Tem até um corinho, ou um hino, que a gente canta, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? E aí eu fui ver o texto do qual esse louvor se baseia, e é esse aqui, Lamentações 3, de 20 a 24. Preste atenção na palavra. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Diga comigo, as misericórdias do Senhor,
as misericórdias do Senhor não tem fim. 23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele para a honra e glória dele. Eu quero que agora você feche o seu olho, seus olhos, e você traga à sua memória um momento crítico da sua vida. Traz à memória um momento crítico da sua vida. E analise se essa situação crítica, ela foi resolvida com ou sem oração. Pega aí, puxa. E isso é importante. Isso aqui não é pegadinha, não é autoajuda, nada disso. É para você, justamente, exercitar o que diz aquele hino, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Lembra aí? Teve ou não teve oração? Foi fácil superar? Foi difícil? Analisa. Puxa. Eu lembro de uma. Estava lá no Rodoanel, que estava terminando o trecho lá para ligar Mauá até a Trabalhadores. E ali o Rodoanel terminava e a gente fazia um desvio por baixo. E eu estava na faixa do meio, passei por 2 carretas enormes, carregadas. E olhei no meu retrovisor e vi um carro em alta velocidade pela esquerda. Estava garoando. Eu pensei assim, esse cara não vai conseguir frear. Ele não sabe que a rodovia termina. Mas eu continuei a minha marcha. E ele não conseguiu frear. Ele perdeu o controle do carro. O carro virou, bateu no meu carro. Eu fiquei atravessado no meio do Rodoanel. Eu fechei os meus olhos e falei, Senhor, eu entrego a minha alma, porque aquelas carretas estavam chegando. Eu fiquei ali parado, esperando o impacto e a morte. E quando eu olhei ao meu lado, a rodovia estava parada. Nada se movimentava. Eu peguei a chave do carro, ele tinha morrido. Eu liguei. O carro funcionou. Eu engatei a marcha, tirei do meio da rodovia e tudo voltou ao normal. Eu pude socorrer aqueles homens. Eles foram honestos, eles reconheceram o erro. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui vivo para contar isso para vocês. Você lembrou? Conta aí para o seu irmão, se você quer compartilhar. Fica à vontade aí, tem um minutinho aí para você contar. Vai lá. Fala para ele o que aconteceu, de repente, se você tiver liberdade. Ou se você achar que você pode falar, né? Fica à vontade aí, meu irmão. Eu não estou ouvindo as vozes, não. Estou ouvindo. É bom a gente compartilhar. É bom. É bom a gente falar dessas coisas maravilhosas, agir de Deus, sobrenatural, as coisas tremendas que Ele fez, que Ele faz. Você está conversando aí, né? Diz aí para o seu companheiro, seu amigo, seu irmão, se você tem alguma necessidade impossível nesse momento. Aproveita e emenda o papo. Conta a bênção e fala assim, no momento,
assim como ele agiu nessa situação, eu creio que ele vai agir na conversão do meu filho. Aí o seu amigo aí, que você está conversando com ele, seu companheiro, seu irmão, seu vizinho de cadeira, ele vai dizer assim para você: ah, olha, a minha bênção foi essa, teve muita oração envolvida. E eu preciso ter paz na minha casa. Eu preciso ter paz na minha casa. Meu lar hoje está em frangalhos. Está em frangalhos. Ou então você está estudando, você fala assim: ah, eu preciso fazer uma prova da OAB. Você terminou o curso de Direito e não consegue passar na OAB. Eu preciso passar na OAB. Só que chega lá, eu fico nervoso, eu não tenho paz, eu não faço a prova, eu não consigo fazer a prova e passar. Ou você está esperando um grande contrato como empresário, ou você está ansiando por uma porta de emprego, ou você tem alguém doente na sua família, ou você está doente. Coloca aí para o seu irmão, coloca aí, fala, ó, ele agiu lá, nessa situação, agiu na sua situação, você precisa de ajuda em oração com o seu filho, eu preciso de ajuda em oração com a minha esposa, com o meu trabalho, com o meu emprego, com as situações cotidianas da minha vida, preciso dar perdão para um irmão, preciso resolver problemas. Fizeram isso? E aí, foi legal conversar? Precisa de mais tempo? Não? Ah, eu já tinha marcado. Eu separei um texto aqui para a gente dar um passo decisivo agora. Quem está disposto a dar um passo decisivo nesse momento, nessa noite, levanta a mão. Quem está disposto? Vocês estão me ouvindo? Quem está disposto a dar um passo decisivo, ousado, nessa noite? Levanta a mão. Temos algumas mãos aí levantadas. Oh, louvado seja, glória a Deus. Murilo tem me acompanhado aqui, ó, os cultos do Homens de Honra, está namorando a minha filha. Aí, ó. Olha aí, aplauda o Senhor mais uma vez, meu irmão, isso aí é... Tem que falar, não? Tem que falar. Vamos lá. Então vamos lá. Tem gente aí disposta a dar um passo de ousadia, a avançar, a ir além, a trabalhar num outro patamar, numa outra dimensão, numa outra realidade. E é isso que nós vamos fazer agora. É isso que nós vamos fazer agora. Bíblico, hein? Isso é bíblico. Gênesis 28, 20 a 22, isso aqui está separado na minha Bíblia, eu nem tinha me tocado que eu tinha separado. Mas eu separei, antes da gente mudar para cá, e ó, eu lembrei agora porque que eu fiz isso. Quem é membro da IBC e recebeu isso aqui? Ei, o meu está marcado assim, ó, pela fase de acabamentos finos na construção. E eu separei aqui, aquele texto lá, ó, e deixei ele aqui, ó, preso na minha Bíblia. Preso na minha Bíblia. Porque eu sabia que era um desafio para a nossa igreja, continua sendo, mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos superando todos esses desafios. Olha só o que diz a palavra. Jacó fez um voto, dizendo, Jacó estava rico nesse momento? Não? Vamos contextualizar, né?
Como é que estava Jacó nesse momento? Quem sabe? Hã? Fugindo? Fugindo de quem? Esaú. O que Esaú prometeu que ia fazer com Jacó? Matar. E quem era Esaú? Irmão, né? Jacó tinha dinheiro? Jacó tinha posse? O que ele tinha? A pedra lá, fisicamente falando, é lógico, Deus estava lá. E foi a Deus que ele direcionou o pedido. Olha o que Jacó faz. Faz um voto. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir. Olha quanta coisa. Olha só quanta coisa Jacó foi enumerando. E ele continua no 21. E eu, em paz, tornar a casa do meu pai, onde estava o Esaú, que queria matar o Jacó. Ele queria voltar para lá, mas ele queria voltar em paz com a família dele. Se eu tornar para casa do meu pai, o que ele falou que ele ia fazer? O Senhor seria quê? O Deus dele. O Deus dele. O Deus que hoje a gente fala, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a gente pode continuar, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Paulo, do Roberto, do João, do Pedro, do Edu, do Daniel, do Murilo, para a honra e glória do Senhor. Ele fez um voto. Ele pediu pouca coisa. Hã? Não. Mas muita coisa para os homens, mas para Deus o que é isso? Nada. Nada. Ele fez esse voto. E no 22 ele fala: esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Pergunta a você: você conhece a palavra? Conhece a palavra? Conhece? Então vamos lá. Deus esteve com Jacó o tempo que ele passou lá na terra dos parentes dele? Sim ou não? Sim. Pode fazer que nem os romanos, né? Assim ou assim. Eu quero ver o dedo levantado aí. Vamos lá. Deus esteve com Jacó aqueles anos todos? O que mais? Guardou Jacó na viagem que ele fez? Sim ou não? Deu pão para ele comer e vestes para ele vestir? Ele retornou em paz para a casa dele? Voltou sozinho? Não, né? Com quantas esposas? Quantas? Ele trabalhou por uma, mas virou duas, né? O que aconteceu com ele? Foi enganado, né? Foi enganado. Então ele tinha duas. Quantos filhos Jacó teve? 12? 13? Foi próspero? Quando ele estava voltando e ele viu Esaú, o que ele fez? Colocou tudo na frente dele e falou: Esaú, é tudo teu. É tudo teu. Esaú passou pelas riquezas, Esaú passou pela família, mulheres, filhos, e Esaú veio vindo. E Jacó sabia quem é que estava chegando. Era o seu irmão Esaú. E quando Esaú chegou, Esaú desceu da montaria, agarrou Jacó, beijou seu irmão, abraçou seu irmão. Meus irmãos, isso é emocionante demais. Isso é emocionante demais. É uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto. Porque eu nunca tirei pedra no Esaú, não. Ele errou, eu também erro. Ele pecou, eu também peco. Quantas coisas a gente não deixa de lado, a gente não troca
por bobeira, por besteira, achando que a gente está ganhando, e na verdade a gente só está perdendo. A pergunta para você é, que quer dar esse passo, se você realmente quer que o seu filho seja alcançado para o Senhor, você está disposto a fazer um voto nesse sentido? Tem mãos, tem dedo levantado ali. Se você quer um contrato para a sua empresa, você está disposto, um contrato bom, daquele que vai fazer o seu negócio multiplicar, você está disposto a fazer um voto diante do Senhor? Olha aí, para conquistar aquela vaga tão almejada de emprego, você está disposto a fazer um voto diante de Deus? Sim ou não? Se você quer ver a sua casa em paz, a sua vida realmente em harmonia com os céus, você quer escorraçar Satanás de dentro da sua casa, você está disposto a fazer um voto com o Deus Altíssimo, sim ou não? Então vem aqui para frente, porque o negócio não vai ficar mais assim não, o negócio não vai ficar mais assim. Tem oração de intercessão, tem oração de agradecimento, tem oração que é clamor, e tem oração que é voto. Diga voto. Voto. Diga mais alto, voto. Você tem que estar disposto a se colocar no altar do Senhor e falar para Ele: eu entrego a minha vida, eu entrego as minhas riquezas, eu entrego o meu eu entrego tudo o que sou, eu vou parar de fazer coisa errada, eu não vou mentir mais, eu vou andar com vida bonita, eu não vou xingar mais, eu não vou trair mais a minha esposa, eu vou ser fiel no meu casamento, e nessa noite, casos extraconjugais caem por terra em nome de Jesus. Qual é o voto? Agora é você com Deus. Eu não sei. Eu não sei. Mas Ele sabe. E, meu irmão, isso aqui é sério. Ele mandou eu falar isso essa noite. Ele mandou. Eu por mim mesmo, eu não posso agir por você, eu não posso te convencer disso. Mas o Espírito Santo que está na minha vida, Ele me impulsiona a te desafiar nessa noite. E a afirmar para você com toda a certeza que eu tenho, com toda a fé que eu tenho na palavra, com tudo aquilo que o Senhor já fez pela minha vida. Se você fizer o voto, nesta noite, colocar diante de Deus, e assumir um compromisso com Ele, e cumprir, eu garanto para você, seu filho vai vir para Jesus, sua casa vai ter paz, seu negócio vai prosperar, o emprego vai chegar, seu casamento vai crescer, vai explodir, vai alcançar limites jamais imaginados. Sua esposa vai ser a formosura do seu lar, ela vai cuidar de você com todo carinho, você vai cuidar dela, você vai amar ela como Cristo amou a igreja. Você vai ser bênção no ministério. Você não sabe qual é o ministério? Fala: Senhor, eu quero cantar bonito que nem esses homens, eu quero ser do ministério de louvor, mas eu não sei cantar. Faz o voto. Eu quero pregar, quero anunciar para as multidões que Jesus Cristo é o Senhor, mas não tem eloquência, não sei como fazer. Peça a Deus, faça um voto. Ele respondeu o voto de Jacó. E aqui, olha que interessante. A gente fala assim: mas será que era da vontade do Senhor? Meu irmão, quando ele negociou a primogenitura, ele sabia o que ele estava negociando. Quando ele negociou a bênção do seu pai, ele sabia o que estava chegando para a vida dele. Ele sabia o quão precioso era aquilo. E Jacó não faria o voto se ele não conhecesse Deus. Não faria.
Então ele sabia para quem ele estava pedindo, ele sabia que Deus tinha um propósito para ele, e ele sabia que esses pedidos aqui estavam alinhados com a vontade de Deus. Você acha que Deus não quer que seu filho venha para Jesus? Mas ele precisa ver essa atitude no seu coração, de entregar, de votar, de se sacrificar, de realmente dizer: não vou fazer mais conchavo, não vou mais sonegar, porque quem sonega não tem parte com Deus. Vou declarar certinho, vou recolher imposto certinho, porque o meu Deus, Ele pode superar qualquer sistema tributário, por mais injusto que seja. Quando Jesus pagou imposto, de onde veio a moeda? Onde é que estava a moeda, meu irmão? Está no peixe. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus deu a provisão para Jesus pagar o imposto. Eu não consigo pagar imposto, o Brasil é um país injusto. O Brasil pode ser injusto, mas Deus é justo. Deus é justo. Você vai colocar mesmo diante do altar? Ó, coisa séria, hein? E olha só, gravem esse dia. Gravem esse dia. Tomem posse. Escreve na Bíblia, escreve na sua agenda, onde você quiser, no seu celular. Nesta data eu fiz um voto a Deus. Escreve. Deixa registrado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus já não agiu na sua vida? Ele continua agindo. Agiu na vida do seu irmão, você ouviu da boca dele. Ele também tem sonhos como você. Então você vai registrar. Isso aqui, ó, visão e ação, vai continuar em 24. Vai continuar, visão e ação. Homens de honra. E eu quero ouvir os testemunhos ao longo de 2024. Edu, mas Deus já agiu esse mês. Deus já agiu em 2023, Ele não esperou 2024. Você procura a gente. Daniel está aqui, eu estou aqui, liderança, Ivan, Gustavo, pode procurar o Cadu, pode procurar o Jefferson, pode procurar a galera aí do louvor, e fala: eu já tenho um testemunho para compartilhar a respeito do meu voto. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter testemunhos. Vamos ter testemunhos? Quem crê nisso? Então nós vamos orar agora, gente. E você vai firmar esse voto aí com Deus. Você não está firmando com o Edu não, viu? Os votos que eu fiz na minha vida, eu cumpri. Eu cumpri. E Deus não me decepcionou, e Deus não me abandonou, e Deus não deixou passar. Foi lá e ó, cirúrgico. E vai acontecer na sua vida, para a honra e glória dEle. Vamos orar. Pai, nesta noite, Senhor, que nós submetemos, ou levamos à apreciação dos irmãos, o quão fundamental é a oração. A ausência de comunicação, os prejuízos que elas causam, o prejuízo que ela causa. O fato da gente condicionar a oração com circunstância, que também não tem nada a ver. A gente tem que orar a despeito das circunstâncias. Se a gente está sofrendo, se a gente está passando por humilhação, a gente tem que orar, a gente tem que louvar. E a questão de testemunhar, levar adiante, viver pela fé, avançar na unção do Espírito Santo, Deus, tudo isso é um pacote maravilhoso que o Senhor determina para as nossas vidas. Mas nós vamos além. Nós vamos além. E assim como o Senhor agiu, cumpriu o voto de Jacó, e fez abundantemente mais além do que Jacó havia sonhado ou pedido. Deus, nesta noite, quando esses irmãos todos vêm à frente, colocam o seu pedido
diante do teu altar, estabelece um voto com o Senhor, que eu em absoluto não sei qual é. Eu não sei qual é, mas eles estão dando um passo de fé, eles estão orando agora e o Senhor está recebendo essas orações, e a despeito da minha fraqueza, das minhas, da minha falta de grandeza, a despeito da minha pequenez, a despeito dos meus erros, a despeito dos meus fracassos, eu te peço, Senhor, eu rogo ao Senhor, e eu sei que o Senhor não permite que nada disso retorne vazio, mas eu oro para que os meus irmãos saibam que não é em mim, que não está em mim a solução, mas ela vem do Senhor, o voto é com o Senhor, e nós queremos ouvir, por quê? Porque nós queremos em júbilo celebrar o teu nome, pelas conquistas que vão chegar na vida dos amados irmãos. Sonda cada coração, meu Pai, e que eles não percam a lembrança daquilo que eles estão definindo nessa noite. É um passo de fé, e é um passo ousado de fé. Eles querem conversão dos filhos, eles querem paz nos seus lares, eles querem negócios prósperos, eles querem abertura de portas de emprego, eles almejam situações de perdão, de cura, de ministração do amor, de fortalecimento na jornada. Eles desejam crescer na tua presença. Ó Senhor, o Senhor sabe cada situação. E eu não falei de caso extraconjugal, porque eu quis falar, Senhor, e se é essa situação aqui, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Ou e quem está assistindo, quem vai assistir, Deus, o Senhor é o dono do ouro, da prata, de todos os tesouros, o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor sabe tudo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre. O Senhor agiu no passado e age no tempo presente e vai continuar agindo no futuro. Jesus venceu a morte, Jesus está ao teu lado no trono de graça intercedendo. Ele recebe tudo isso agora. E de maneira afetuosa, o Espírito Santo vai atuar no nosso meio. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Eu creio, meu Pai. O Espírito Santo vai trazer, Pai. Vai trazer condições para os meus irmãos perseverarem, avançarem e cumprirem os seus votos. E unidos na tua unção, no teu poder, nós vamos celebrar a vitória no Senhor, meu Pai. Que diminua todos nós, que nós diminuamos, e que tu cresças, Senhor, e que tu cresças, Pai, e que o seu nome seja exaltado através das nossas vidas, Pai. E nesta noite, Pai, quando Murilo toma essa decisão de se entregar ao Senhor, Pai, que o Senhor, Pai, tome a vida desse jovem, Pai, que ele seja bênção na tua casa, Pai, que ele seja um homem valoroso para a honra e glória do Senhor, que ele avance, Senhor, em fé, que ele tenha porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dele, que as futuras gerações sejam impactadas pela vida desse jovem, que na unção do Senhor ele não tema nada do que chegar para a vida dele, que ele continue sendo responsável, honesto e compromissado com o Senhor, e que nós, como homens de honra, possamos ajudar a ele e todos os demais em comunhão, porque o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, nada há de ser contra nós. É para a honra, glória, louvor do teu santo, maravilhoso e bendito nome que eu oro e que eu agradeço. Amém, amém, amém. Aplaudam o Senhor.